iniciar o nosso ano em silêncio estudando esse livro, Ídolos do Coração, da Elisa Crisper. E hoje nós vamos falar no capítulo 2, Adoração Não Dividida. Mas algumas coisas intrigam a gente no título desse livro. E hoje eu vou bater um papo aqui com a Silmara sobre esse livro e sobre as coisas que nós temos aprendido com esse livro. Silmara, a gente tem ídolo? E tem muitos. Porque eu achava que só algumas religiões têm ídolos, né? Como a gente tem ídolos, né? Cada vez que a gente coloca alguma coisa ou alguém na nossa vida, no nosso coração, acima de Deus, a gente fez dele um ídolo. Tomou o lugar de Deus. Tomou o lugar de Deus na nossa vida. Inclusive no amor, né? A idolatria está ligada ao amor, ao que eu amo mais. E se eu amo mais alguma coisa, ou alguém, ou alguma situação, mais do que a Deus, se torna um ídolo. E é nesse sentido que esse livro vem para nos alertar, nos confrontar com os ídolos que nós temos no nosso coração. O nosso capítulo inicial dos nossos estudos é o capítulo 2, que chama Adoração Não Dividida. O que será que é essa adoração não dividida? Geralmente a gente tem o costume de falar, né? Não, eu não adoro, eu adoro só a Deus. Da boca para fora a gente fala. E lá dentro, como é? A gente começa esse capítulo com a citação de Lucas, Jesus perguntando: tu me amas? E ao longo desse capítulo nós vamos ver 4 personagens que vão nos ensinar sobre essa adoração não dividida. Em João 21:15, quando Jesus pergunta para Pedro: você me ama mais do que estes? O que será que ele quis dizer? Então nós vamos trazer 4 personagens para essa nossa conversa. Porque esses personagens nos ensinam sobre adorar de todo o coração. Nosso primeiro personagem é a Marta. Vamos relembrar um pouquinho da história da Marta. Ela estava lá, toda atarefada, fazendo muitas coisas para receber Jesus. E a Maria onde estava? Estava lá sentadinha na sala, aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus estava ensinando. E a Marta não viu isso com bons olhos, né? Porque a Marta do afogada está lá. E ela chegou para Jesus e falou: olha, você não se importa? Eu estou aqui sozinha, ralando, e minha irmã está aí. E uma das coisas legais desses personagens é que Jesus chama Marta, Marta. Da mesma forma como ele chama um outro personagem também. Quando falou 2 vezes o nome, vem alguma coisa aí. E ele falou assim: olha, você está tão preocupada, está ansiosa, atarefada com tantas coisas. Só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Às vezes, na nossa dinâmica do dia a dia, a gente acha que está fazendo muita coisa. A gente acha que está fazendo... Eu sou uma boa pessoa, eu faço coisas boas, né? E por algum motivo, ficar servindo a Deus dessa forma que a gente acha, parece mais fácil do que sentar e ouvir o que Deus está falando, sentar aos pés de Jesus e ouvir o que Ele está falando, né? Nossas atividades, muitas vezes boas, coisas legítimas, a gente deixa passar a boa parte. A gente deixa isso passar. A gente não se atenta onde está a boa parte. Que boa parte é essa que Jesus falou que Maria tinha ficado com a boa parte, né? No livro também ainda traz que não conhece ninguém que tenha um amor excessivo a Deus. Não é possível ter uma pessoa: eu amo tanto a Deus, eu amo demais a Deus. Não existe isso, né? Talvez até por causa da nossa concepção de amor, né? Às vezes a gente acha que fazer 1000 coisas, está fazendo para Deus, de certa forma, é um jeito de amar excessivamente. Mas por que isso não é possível? Por que não é possível a gente amar excessivamente a Deus? A gente não tem nem essa capacidade de amar assim excessivamente, né?
é o próprio Deus que nos auxilia nesse amor. E de fato, nas nossas vidas, por que a gente não consegue amar excessivamente a Deus? Porque a gente tem uma série de amores que a autora chama aqui de amores concorrentes. Então, sempre concorrendo com o nosso amor a Deus, né? E o livro nos chama a atenção, esse capítulo especialmente, sobre alguns desses tipos de amores concorrentes. Um deles é aqui de Marta. Marta estava fazendo o melhor para Jesus e para os convidados que estavam lá. Mas será que aquilo era o mais necessário naquela hora? Maria entendeu qual era a melhor parte, a boa parte, o que era de fato prioridade. E Marta não estava entendendo isso. Muitas vezes a gente precisa se atentar para isso. Coisas boas também podem tirar o lugar de Deus em nossa vida. Inclusive, quando eu me dedico tanto de corpo e alma naquilo, que eu não invisto tempo na minha relação com Deus. E isso se torna um ídolo, né? Não é um amor excessivo, não. É um amor que concorre com outras coisas. Mesmo a gente dando a desculpa, mas é para Deus, eu estou fazendo porque eu sou cristã. E não é, né? A gente perde por não investir esse tempo com ele, né? No livro também ela traz o insight dos puritanos, né? Que eu gostei bastante. Quando fala, não terás outros deuses além de mim. O que significa isso? Quando ele destrincha isso e traz para a gente essas 4 coisas, né? De não ter outros deuses além de Deus, né? Não ter deuses com letra minúscula, né? É pensar em Deus em todo momento. Não é só achar que ele existe, mas é pensar nele, como ele se relaciona comigo e como ele está vendo aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou pensando, sentindo, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou falando. Outra parte é meditar em Deus. Meditar em Deus é no seu caráter, na sua santidade, na sua bondade, no seu amor. Meditar em Deus não é só um pensamentinho. É voltar a pensar o tempo todo. Pensou naquele sentido, daqui a pouco pensou de novo. Raciocinar a respeito. Eu penso em Deus, Deus está lá no céu. Mas quando eu medito, eu falo, poxa, Deus criou essas coisas, como Deus é bom. Eu acordei hoje de manhã, Deus me deu vida. É pensar nesse sentido, né, o meditar é algo que vai um pouquinho além do pensar, simplesmente. Só lembrar que ele existe, é muito mais profundo do que isso, né? Lembrar-se de Deus o tempo todo, não só aquela lembrança, mas lembrar, olha, eu estou representando Deus, eu sou cristã, então eu estou representando Deus. Como a minha atitude está lembrando Deus? Como Deus está sendo visto pela minha vida, né? E o 4º ponto é confiar em Deus. Não é só uma confiança de, eu sei, Deus vai, e falar, só de falar palavras, né? É uma confiança de coração, como a gente vai destrinchar um pouquinho nos outros personagens também. Então é honrar e confiar. A gente vai falar um pouquinho sobre honrar e confiar. Nisso entra o nosso 2º personagem, que é o Eli, o sacerdote. O Eli, ele era a autoridade máxima. Na época em que não existiam leis, não existiam outras autoridades. Ele era o governo de Deus na terra. E ele não soube levar isso. E por causa do quê? Por causa dos seus filhos. Isso é uma lição, assim, de tragédia pra gente. E extremamente importante para nós que somos mães e fazemos, eu faço tudo pelos meus filhos. Como essa frase às vezes é bem perigosa. Né? Os santinhos, os filhos santinhos, que nunca é. Né? E quando Deus confronta Samuel, em 1 Samuel 2:29, diz assim, porque você ama seus filhos mais do que a mim? Olha que pesado isso. O que os filhos de Eli faziam de errado? Eles usavam as ofertas, os holocaustos fora, eles assediavam as mocinhas que apareciam, eles faziam muita coisa errada. E Eli
fingia que não estava vendo. Passava lá na cabeça, como a gente diz. Mas em 1 Samuel 2:22 diz assim que ele sabia o que seus filhos faziam. E no fundo a gente sabe. Que os filhos não são tão santinhos quanto a gente pensa. Tem Gostaria que fosse. Não tem um alecrim dourado. Não. No fundo a gente sabe. E Deus confrontou diretamente ele, dizendo: por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Por que para você é tão mais importante fazer com que os seus filhos fiquem bem com você? Às vezes a gente se pega preocupado em ter a paz no nosso lar, mas não é a verdadeira paz. É não ir para o enfrentamento. Gente, eu não vou brigar. Já fiquei o dia inteiro fora, eu chegar em casa eu não vou brigar. E não confrontar o pecado dos nossos filhos, não querer desagradar, porque parece que tem uma questão de amor. Se eu desagrado, será que ele vai me amar do mesmo jeito? Se eu confrontar, se eu disciplinar, se eu colocar limites? E nesse desejo de que o filho nos ame, a gente está deixando de amar e de honrar a Deus, que quer de nós que a gente eduque os nossos filhos em amor. Né? Amar não é só passar a mão na cabeça. Então, cada vez que ele fechava os olhos para as coisas erradas que os filhos faziam, era a Deus que ele estava deixando de amar e de honrar. Alguém tomou o lugar de Deus, de preferência, de honra, de agradar. No caso do Eli, eram os filhos. E isso serve de alerta para a gente, né? Porque nós temos um coração idólatra da mesma forma, né? Nós queremos que os nossos filhos sejam sempre os melhores. Eu não quero brigar, já falei tantas vezes. A gente sabe que a educação do filho não é falar uma vez. É até aprender. Isso pode levar anos. Pode levar uma vida. Será que a gente está mais preocupado em desagradar os filhos? O nosso coração é idólatra. Daí a gente vê em Lucas 14:27, Jesus falando que se alguém amar alguém da sua família, seus pais, seus filhos, mais do que a mim, não pode ser chamado de cristão, não pode ser meu discípulo. Aí a gente pode até falar, Jesus foi duro aqui, mas é necessário. É dar a real perspectiva do que é ser cristão. A real importância, a quem é devida a importância. Mas de fato, a quem importa, a gente honrar e agradar, né? Daí no livro também lá atrás, o que é honrar a Deus? Honrar a Deus é colocar em primeiro lugar o prazer e a glória do Senhor. Não é o meu prazer, não é o prazer dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos. Em primeiro lugar, o prazer. Em que Deus tem prazer? Como eu vou descobrir? Na palavra dele. Na palavra dele, a gente sabe no que ele tem prazer. E a glória dele ser o primeiro. Isso é o que importa. Isso é honrar a Deus. É colocar Deus no lugar que ele é. Primeiro. Eu achei interessante que ela diz assim, né? Se Deus não estiver em primeiro lugar, Deus não vai para o segundo. Você não colocou Deus em primeiro lugar, diz, Deus vai para o segundo. Não, ele sai de cima. Ele não vai para o segundo lugar. Honrar a Deus é colocar Deus acima de qualquer outra coisa que a gente ama. Ele não disse para a gente não amar, mas é ele que incluiu, é uma forma de honrar a Deus, né? E daí a gente tem um bom exemplo, que é o nosso terceiro personagem, né? Que é um exemplo de confiança, o exemplo de Abraão. Confiança, ela dá um conceito muito bom aqui no livro também, que é crer que tudo que eu preciso para ser amado e ser cuidado eternamente foi concedido em Cristo. Eu não preciso batalhar, eu não preciso mendigar o amor, o afeto de ninguém. Tudo que eu preciso para ser amado, ser cuidado eternamente, minha visão nas coisas eternas, foi concedido por Cristo. Em Cristo e por Deus. Então, eu não preciso ficar, mas eu preciso trabalhar a minha confiança todos os dias. É um exercício, né? Trabalhar continuamente a nossa confiança em Cristo. Porque facilmente a gente desvia o olhar. Por isso Deus coloca tantos memoriais, né? Porque a gente esquece muito fácil, né? A gente tem memória de criança, né? A gente esquece muito fácil.
E em vez de confiar na provisão de Deus, eu sou tentada a dar o meu jeitinho. A gente confia às vezes mais naquilo que a gente pode fazer, né? No seu trabalho, nas suas habilidades, em outras pessoas, e menos em Deus, esquecendo de que Deus é o nosso provedor. Se Ele não te der a saúde para trabalhar, não tem trabalho. Se Ele não prover o trabalho para você, não tem trabalho. Então a gente confia nas coisas secundárias e esquece que Deus é nosso provedor. E quando a gente se lembra que Deus é nosso provedor, aí de fato a gente pode confiar. A gente sabe quem Ele é. A gente só confia em quem a gente conhece. Se você não conhece, você não vai. Por isso que a gente precisa conhecer a Deus na sua palavra, para que a gente confie nele. E até essa falta de confiança de que tudo vem dele, como você falou, que ele quem proveu todas as coisas. Eu quero dar uma ajudinha para ele. Eu acho que Deus esqueceu hoje. Eu acho que eu vou dar um jeitinho ali, vou fazer alguma coisa, vou partir para uma escolha errada, em vez de só confiar e descansar. E daí a gente vai lembrar um pouquinho do que Abraão fez, né? Ele ficou muitos anos esperando o filho da promessa, porque ele era o filho da promessa, porque Deus falou para ele, do seu filho, da sua descendência, de multidões de pessoas. E daí Deus deu Isaac para ele, que era o filho da promessa. Quando Isaac já estava ali um rapazinho, Deus falou para ele, olha, leva lá no Monte Moriá e sacrifica seu filho também. E ele foi. Ele não questionou, não perguntou. E quando ele fez a viagem, quando ele chegou lá no pé da montanha, ele falou assim, fica aqui e nós vamos voltar. E ele tinha tanta certeza que Deus podia prover de alguma maneira, que ele fala para o moço, né, para o empregado que tinha ido com eles, para esperar. E quando o filho pergunta, né, cadê o cordeiro para nós? Ele fala, Deus proverá. Ele diz assim, não filho, eu vou dar um jeito. Fala, Deus proverá. É aí que a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. Né? Ele colocou na pessoa certa, a confiança. Deus. E nesse percurso, provavelmente ele veio lembrando de todas as promessas. Olha, de você vai sair uma grande nação. E Deus não pediu Ismael, ele pediu Isaac, que era o filho da promessa. E eu imagino que ele foi assim, orando, né? Conversando com Deus, falando assim, Deus, se meu filho não, o senhor vai pegar outro, então. Porque como que vai? O senhor vai ressuscitar meu filho? Eu acho que várias coisas iam passando na mente dele, mas mesmo todas essas inquietações que devem ter passado na mente dele, não o impediram de obedecer e confiar. E confiar. Porque nós somos assim, a gente tem inquietações, a gente fica em dúvida, mas isso não pode nos impedir de obedecer e confiar. E a questão do amor também, né? É inegável que Abraão amava. Amava muito esse filho, ele desejou tanto o filho. Mas ele amou mais a Deus e obedeceu, confiou, descansou que Deus ia prover. Muito mais do que o próprio filho, que era o filho da promessa, né? A relação entre amor e obediência é muito interessante na Bíblia, né? Porque Cristo fala isso. Quem me ama? Aquele que cumpre os meus mandamentos. Então você vê como Abraão demonstrou amor a Deus através da obediência. Confiança no Deus que você adora, né? Você confia em Deus, você consegue ouvir nessas situações que você está sendo posto à prova. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que pode tudo. Porque Ele abre e ninguém fecha, porque Ele fecha e ninguém abre. Deus do impossível. A gente confia tanto assim em Deus, a gente consegue ouvir Deus dizer, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Às vezes a gente fala assim, não, eu posso confiar em Deus para conseguir uma igreja boa. Mas para esses problemas que eu estou no meu casamento, com meu filho que é rebelde, é isso daí eu tenho que dar meu jeito. Porque Deus não vai se importar com isso. A gente coloca os nossos problemas cotidianos como se eles fossem pequenos demais para Deus e eu posso tomar conta disso.
Aí eu só procuro a Deus quando é algo que aí eu não dou conta. Né? Aí eu já fiz o possível, agora é com Deus. Tem que ter sido com Deus desde o início. E Deus vai usando. Isso a gente não fala bonita ainda, né? Agora tá na mão de Agora Deus. tá na mão de Deus. Agora tinha que estar na mão de Deus desde o começo. E nisso a gente vai levantando ídolos, né? Outros deuses na nossa vida, nossa razão, o nosso amor próprio. Às vezes até em relação a filhos mesmo, eu vejo que tem muito assim, da gente não querer passar vergonha, né? Então, nossa, eu não coloco em xeque meu filho porque ele é o que eu fiz. Se ele faz alguma coisa errada, ele vai estar me envergonhando. Então, deixa quieto. Daí, em nome disso, a gente vai cuidando, não vai tratando, não vai confrontando. E isso vão se tornando outros deuses, né? E a gente vai levando isso como mais precioso do que realmente agradar a Deus e adorar a Deus. E daí nós vamos para o nosso quarto personagem, que também desmonta a gente igual a Marta, né? É o outro. Nós vamos falar do Pedro. Pedro é o nosso quarto personagem, que a gente no versículo que começou, né? Tu me amas mais do que estes, né? Porque Pedro, o que ele falou para Jesus? Não, Jesus, se for preciso morrer, eu vou morrer com você. Não vou te negar, não vou te negar. E Jesus falou para ele, você vai me negar? Sabe de nada. E Pedro negou. E aconteceu aquilo que Jesus falou. Pedro negou. E ela traz uma sensibilidade tão grande, porque naquele momento em que ele negou Jesus, e os olhares dele se cruzam, Jesus indo para o martírio e ele ali negando Jesus, aquele olhar, ele não viu um olhar de não te amo mais. Foi um olhar cheio de afeto, quando os seus olhares se cruzaram, né? Ele entendeu a fragilidade do seu afeto, do seu eu amo, eu gosto. Nossa, eu gosto muito de você, eu vou morrer por você. Quando Jesus olhou para ele, ele entendeu como era frágil esse amor. O amor de Cristo era verdadeiro, porque ele estava indo para o sacrifício. Mas quanto o amor dele era frágil, é aquilo que ele encheu a boca para dizer, Cristo conhecia o coração dele, como não é conhecido. Quando ele foi posto à prova, ele negou Jesus. Por quê? Porque o coração tinha outros deuses concorrendo, né? Até o ímpeto dele de fazer. Até aquilo que ele pensava sobre Jesus, o que ele esperava de Jesus, a expectativa que ele tinha sobre Jesus era superior ao que Jesus era de fato. Sim. Então, a imagem que ele criou de Jesus na sua mente, que seria um libertador, era um ídolo. Era um ídolo no seu coração. Agora acabou. Um ídolo mais político, exatamente, né? Quando Jesus estava indo para a cruz, ele falou, agora acabou. Aí me perguntaram para ele, mas você não era desses que estavam presos? Não. Eu fico lembrando quando a gente estava confinado por causa da pandemia, e a gente pensava assim, nossa, ficar assistindo os cultos online é tão difícil, nunca mais eu vou deixar de ter igreja. Primeira dor de barriga, eu tô cansada, eu tô isso, eu tô aquilo, essa fragilidade do nosso afeto. Nosso amor é muito frágil. Primeira dificuldade, não, eu feio, eu já não quero mais, eu não vou mais participar. E são os outros deuses concorrendo dentro da gente, né? E daí seguiu, né, a história, Jesus morreu, ressuscitou, e na conversa deles, depois disso, ele chega para Pedro e fala, Pedro, você me ama? E Pedro fala assim, você sabe que eu gosto de você. E por 3 vezes, né, Jesus perguntou para ele, você me ama com uma devoção ardente que exclui todos os outros amores? Não tem lugar para os outros amores na sua vida? E ele até chegar a essa conclusão de se render e falar, Senhor, o Senhor sabe que dentro de mim competem muitos amores. Sabe que eu falei, meu amor era muito frágil, né? Quando ele faz essa declaração, é uma rendição. Ele confessa, ele se rende, é verdade.
Quando ele fala assim, né? Senhor, tu sabes todas as coisas, né? Pode começar. Não, eu ia dizer que aí essa é ela diz assim, que é a fé que sobrevive. Ele foi perseverante. Né? Ele sabe que errou, ele confessou que ele errou e não desistiu. Ele continuou. E isso traz uma segurança muito grande para a gente, porque os nossos pecados não pegam Deus de surpresa. Puxa, Deus não esperava que eu pecasse. Eu sou pecadora, ele já sabe que eu vou pecar, né? E quando ele fala para Deus, para Jesus, Senhor, tu sabes todas as coisas, Jesus meio que responde para ele assim, eu sei e agora você sabe. Você já conseguiu entender que você também sabe que você precisa cuidar do meu povo, mas tenha em mente quem você tem que adorar. É Deus, o único, forte o suficiente para salvar. E essa questão é tão impactante na nossa vida, porque a gente não tem condições de se salvar, a gente não tem condições de se tirar da lama, de se tirar do caminho do inferno. E a gente tem que reconhecer como Pedro reconheceu, o Senhor sabe. Reconhecer a nossa fragilidade diante de Deus e que Ele de fato sabe quem nós somos e que nós precisamos dele. Inclusive para eliminar de nós esses outros amores concorrentes. Quando a gente consegue descansar no fato de que o sacrifício de Jesus foi para sempre. Ele nos salva para sempre. Os meus pecados não pegam Deus de surpresa e não são uma mentira da mão dele. Eu estou sempre nas mãos dele. Quando ele disse lá quando ele chamou Pedro, né? Olha, Satanás queria se andar teu coração, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. O impacto disso, de saber que Jesus está orando por mim, isso tem que fazer uma diferença na minha vida, porque eu sei quem eu creio, quem eu adoro, e saber que Jesus está orando por mim, ele ora por nós também, e isso consola o nosso coração, porque a oração dele é perfeita, ele só vai orar aquilo que Deus realmente quer. Então isso dá. E também porque ele nos salva para sempre. Não vai ter um pecado assim, esse daí agora eu vou cair das mãos de Deus. Não, ele vai sempre manter a gente ali no cuidado dele, nas mãos dele. E mostra também que Cristo não nos salva e nos abandona a nossa própria sorte. Ele continua cuidando de nós, ele sabe da nossa natureza pecaminosa, que somos frágeis, então ele nos concede fé para crer, a fé salvadora, e depois ele mesmo preserva a nossa fé e ora por nós, para que a nossa fé não desfaleça, não desapareça, que a gente seja perseverante no amor e na fé a ele. Né? Então você vê que vem dele, volta para ele, quer dizer, ele nos dá, é ele que preserva, ele que cuida, e isso realmente nos conforta, nos consola. Consola para continuar, né? Não está tudo perdido. Eu tenho em quem confiar, né? Se a gente não confia na nossa oração, a gente pode confiar no poder da oração de Jesus. Do nosso Jesus, do nosso Cristo. E isso tem que fazer diferença na nossa vida, né? Já no final do capítulo, né? Quem você adora, né? Porque até então parece que a gente estava indo bem nesse mandamento de não terá os outros deuses diante de mim. Mas depois de todos esses personagens trazendo a gente esses ensinamentos, aí a gente vê, olha, não estava indo tão bem assim não. Eu tenho muitos amores que concorrem dentro de mim com o amor de Deus, com o amor que Ele tem. Ele é digno de receber. De eu não tirar do lugar dele, né? Quem a gente adora? Quando a gente consegue olhar e discernir essas áreas que a gente adora, honra, ama ou confia mais do que em Deus, a gente confia nas pessoas mais do que em Deus.
tanto para nos socorrer, como para fazer, às vezes até para fazer uma oração. A gente não quer que qualquer pessoa ore, a gente quer que fulano ore por nós, que a oração dela é poderosa. E às vezes a gente deixa de orar, Deus quer ouvir a nossa oração, e a gente deixa de orar e pede para o outro orar por nós. Não que esteja errado, a gente compartilha as nossas dores, os nossos pedidos, para que o outro ore conosco. Então, assim, a gente vai estar orando, e o outro vai estar orando por mim e junto comigo. Mas, às vezes, a gente inverte isso e coloca poder e força na oração do outro. Não, o pastor orar, porque a oração do pastor, né? A esposa do pastor, parece que são mais santos do que... E, às vezes, Deus quer ouvir a nossa oração. Tem que ser nossa, pessoal, né? É. Eu tenho que me render, me prostrar e falar, Deus, eu não estou entendendo nada, mas fala comigo. É relacionamento, exatamente. Eu vejo que é assim, é como se você tem um problema com seu marido e você pede para outra pessoa ir lá falar com ele. É estranho isso, né? Cadê o relacionamento ali? O relacionamento tem que ser os dois. Vamos tratar, então, vou deixar Deus me tratar. Eu sei que vai doer, mas eu confio. Eu confio naquele que ora por mim, naquele que cuida de mim, naquele que, para o eterno, me ama e cuida de mim sempre. Ele está olhando sempre por mim, me desafiando e quero dedicar todo o meu amor para ele. Não é só um pouquinho, não é só uma parte, não é só de domingo ou no dia que tem silêncio. Todo Uma vez, meu amor. Uma vez por mês. É muito. Nenhum relacionamento sobrevive se vendo uma vez por mês. Relacionamento à distância. Assim, não. Morre. Não dá match. E daí a gente encerrando, né, essa parte, porque ela é só uma parte do livro, né? E daí vai aprofundando nos outros capítulos. Eu acho que esse segundo capítulo é mais essa provocação mesmo, de que nós temos sim um livro que começou a mexer com isso, começou a cavucar ali no coração, começou a rastelar ali, para a gente ter atenção nisso, né? Em quem a gente confia, quem a gente honra, quem eu adoro de verdade, quem eu amo, quem está em primeiro lugar na minha vida. Né? Então, esse é o primeiro estudo nosso. Aí, a partir daí, nós vamos ter as perguntas também, que depois a gente vai colocar lá. E só para a gente relembrar, né, para dar uma diquinha, para quem for responder as perguntas, nós falamos de 4 personagens. Mas, Sil, me ajuda. Marta, depois falamos de Eli, depois falamos de Abraão e depois de Pedro, por último de Pedro. A gente viu alguns maus exemplos, digamos assim, né? Na verdade, a gente viu o exemplo de Marta, que amava algo que era legítimo, mas estava tomando o lugar de Deus. Depois a gente viu Eli, que também amava algo legítimo, e amava os filhos, mas amava a Deus. Aí a gente viu o bom exemplo de Abraão, que amou a Deus mais do que a seu filho, e Deus preservou a vida do seu filho. Deus provou o amor de Abraão, e Abraão foi aprovado, e por causa disso foi chamado amigo de Deus. Quem não quer ser chamado dessa maneira? Eu sou amigo de Deus. E Abraão teve esse privilégio, né, por causa da sua confiança, do seu amor, da sua obediência. E por fim a gente vê Pedro em 2 momentos. Aquele momento em que ele reconhece a fragilidade do seu afeto, né? E depois que Jesus ressuscita, né, dizendo, olha, eu oro por você, que a sua fé prevaleça, permaneça. E a fé de Pedro foi, se rende, né? foi permanente. Não tem outro caminho, né? É reconhecer. E falar, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu sou errado, eu estou fazendo errado. Pedro é igualzinho a gente, né? Ele ama, mas às vezes quando aperta o calo a gente é frágil. Aí, mas a gente tem que fazer assim como o Pedro, quando eu reconheço o Senhor assim. Então me ajuda. E assim, o que significa para você saber que Jesus está orando por você? Primeiro eu sinto a sensação de privilégio.
porque eu tenho o próprio Cristo, o Salvador, Deus encarnado, o meu intercessor, orando por mim, Pai, pedindo pela minha vida, pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas diante do Pai, para que a minha fé seja perseverante, para que eu não desfaleça, para que eu não desista. Então, cada vez que isso me veio à mente, estudando isso aqui, cada vez que eu me sinto fraca, eu falo, não, Senhor, eu vou continuar, não é pela minha força, porque Ele está junto ao Pai, pedindo que a minha fé não desfaleça. Seja perseverante. É de uma confiança, é de um consolo, é libertador. Que não depende de mim só. É para amar mais ainda. É para amar mais a Deus. Para não deixar de amar, é para amar sempre, com certeza. E é isso que significa para mim também. Né? Segurança, me dá muita segurança, me dá conforto, me dá consolo, saber que eu tenho Ele. Porque eu amo, mesmo meu amor sendo frágil, o amor dele supera o meu, supera tudo, é supera tudo. Então é isso, queridas. Esse era o nosso primeiro estudo dessa série de estudos sobre livros do coração. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo esteja trabalhando no coração de cada um. Gabriel. Até.